Muito bom dia a todos. Eu queria começar, naturalmente, por agradecer ao João Acevedo e à Federação do Partido Socialista de Viseu o convite para estar presente. Para mim é uma honra. Eu sou membro do Governo, mas sou, antes de ser membro do Governo, militante e dirigente do Partido Socialista, e acho que o Partido Socialista representa, nos últimos 35 anos, um papel central na vida portuguesa e deve-se ao Partido Socialista muitas das conquistas que nós temos em matéria de qualidade de vida e de desenvolvimento, nomeadamente na área social, que foi a área sobre a qual me pediram para intervir. Eu acho que é muito importante que existam estes espaços de debate e de aprofundamento da nossa capacidade de coletivamente reagirmos às dificuldades que temos e de mantermos um facho de esperança no futuro e na nossa capacidade de recuperar um caminho do desenvolvimento. Dito isto, eu vou tentar apenas introduzir alguns pontos que favoreçam o debate a seguir. Acho que é muito importante nós termos oportunidade de tornar, de trocar opiniões, e vou tentar não ser excessivamente demorado na minha intervenção original. Vou-vos pedir licença para utilizar, depois nos exemplos concretos, mais exemplos da área da saúde, que é a área que eu domino melhor, do que exemplos da área das outras políticas sociais, que são áreas também muito importantes, quer as que dizem respeito à segurança social pública, quer as que dizem respeito à escola pública, mas que eu domino com menos exatidão em relação aos seus pormenores. Dito isto, eu acho que há dois pontos, antes de debatermos as questões concretas, acho que há dois pontos que são absolutamente essenciais de reflexão. O primeiro deles tem a ver com o facto de nós estarmos hoje em Portugal perante uma ofensiva dos nossos adversários políticos, nomeadamente do maior partido da oposição, do maior partido da direita, uma ofensiva sem precedentes contra a ideia de Estado Social. É de facto uma quebra até de um consenso que, com altos e baixos, com formas diferentes de interpretação, se foi criando na sociedade portuguesa nas últimas 3 décadas. Verdadeiramente, se é verdade que na origem de cada um dos grandes sistemas públicos, que eu resumiria no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e na segurança social pública, se é verdade que na origem o consenso não foi tão grande quanto isso está um pouco esquecido hoje, mas quando foi votada a Lei do Serviço Nacional de Saúde no Parlamento em 1979, teve os votos contra do CDS e a abstenção do PSD, e o governo que veio imediatamente a seguir, o governo do PSD, com o primeiro-ministro Pinto Balsemão, tentou anular essa lei e só não conseguiu por cometer um erro de técnica jurídica que fez com que o Tribunal Constitucional não tenha aceito essa anulação da lei do Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que, pouco tempo depois, criou-se um consenso nacional e, ao longo de todos estes anos, não houve divergências de maior em relação a essas questões. E o que aconteceu nos últimos meses com a nova direção do PSD, que é de longe a direção mais radicalmente de direita que o PSD já teve na sua história, o que aconteceu foi a quebra desse consenso, com a apresentação de um projeto de revisão da Constituição que, a ser levado para a frente, e sabemos que não será, porque há uma garantia absoluta de que o Partido Socialista não aceitará algumas dessas mudanças, seriam introduzidas alterações profundas naquilo que é o nosso modelo de Estado Social. Desde logo, no que diz respeito à saúde, o que eles propõem é a anulação do princípio da tendencial gratuitidade do sistema de saúde. E, de acordo com uma demagogia que eles espalham, que é a demagogia de que as pessoas devem pagar no sistema de saúde de acordo com os seus rendimentos, o que, dito assim, até parece uma ideia simpática e aceitável, só um problema. É que já é isso que se faz neste momento. As pessoas pagam o serviço de saúde de acordo com os seus rendimentos, porque o Serviço Nacional de Saúde é pago pelos impostos portugueses, não é pago por nenhuma benesse em qualquer organismo internacional, e achando que nós precisamos de apoio, dá esse dinheiro. Esse dinheiro é pago pelos portugueses, o Serviço Nacional de Saúde é financiado pelos portugueses, e se o sistema fiscal funciona bem, e nós sabemos que ainda não funciona totalmente bem, mas sabemos que são precisamente os partidos de direita os principais adversários das medidas que nós queremos tomar para que o sistema fiscal seja mais progressivo, isto é, para que os que pagam, os que ganham, os que tenham mais rendimentos tenham proporcionalmente um esforço maior. É isso que já acontece, mas o nosso sistema não é tão progressivo como outros sistemas de países da Europa como nos podemos comparar. Não é fundamentalmente pela existência de uma margem excessiva de benefícios fiscais, é isso que faz com que o nosso sistema fiscal não seja suficientemente progressivo, mas independente dessa questão, a verdade é que os que mais ganham pagam mais para o sistema de saúde. Já é isso que acontece hoje. A introdução de pagamentos no momento da prestação de cuidados, porque é isso que eles estão a falar. Eles estão a falar de que qualquer um de vós, se passasse ao centro de saúde ou ao hospital, com o regime que o PSD pretende, passaria, dependendo dos seus rendimentos, a ter que pagar. Imagino até que alguns, enfim, concebo que eles criariam um regime em que os mais pobres não pagariam, enfim, mas que fariam como todos os outros, a classe média e daí para cima, que tivessem de pagar quando vão ao centro de saúde ou ao hospital. Isto conduzia rapidamente ao desvio de muitas dessas pessoas para as instituições privadas de
prestação de saúde, e é isso que está por trás desta proposta, não tenho nenhuma dúvida nem nenhuma ilusão, há um subfinanciamento do serviço público e a prazo, num prazo de 2, 3, 4 anos, há a existência verdadeiramente de dois regimes. Um regime pago pelas pessoas que tivessem condições financeiras mínimas para o pagar, de uma certa qualidade, e um Serviço Nacional de Saúde para os pobres, para os mais necessitados, que seria sempre um Serviço Nacional de Saúde de segunda. E aí sim com um problema ainda mais grave, é que as populações das zonas mais interiores, onde a rentabilidade dos serviços privados seria sempre menor, voltariam à condição que existia antes do Serviço Nacional de Saúde, é que os serviços de saúde mais diferenciados estariam restritos às cidades mais populosas e ao litoral do país e desapareceriam completamente do sistema nacional. E agora nós podemos dizer, mas há razões para promover esta mudança, isto é, nós devemos estar insatisfeitos com o serviço de saúde que temos. Nós discutiremos a seguir as medidas para melhorar o serviço de saúde e eu tenho sempre expectativa de todos os sítios onde vou, que todas as pessoas fazem sempre muitos comentários, muitas críticas e haverá seguramente muita ocasião para esse debate, mas e por isso farei agora o discurso do outro lado, o discurso do que está bem, porque eu acho que vale a pena também refletir. Nós, em 30 anos, passamos do país mais atrasado da Europa em tudo o que diz respeito a indicadores de saúde para um dos melhores países do mundo no que diz respeito a indicadores de saúde. Eu repito bem isto. Nós passamos em 30 anos do mais atrasado país da Europa em indicadores de saúde para um dos melhores países do mundo. Eu dou os dois exemplos que são os mais usados nas comparações internacionais, mas podemos dar muitos outros. Primeiro exemplo, mortalidade infantil. Há 30 anos, antes do Serviço Nacional de Saúde, ainda morriam em Portugal, no primeiro ano de vida, 30 em cada 1000 crianças que nasciam. No primeiro ano de vida, morriam 30. Já na altura não se julga que é só pela inovação tecnológica da medicina. Claro que o progresso tecnológico da medicina faz com que morram menos. Mas na altura, já havia países europeus onde a mortalidade infantil não era 30, era 8. E em Portugal morriam 30. Neste momento, a nossa mortalidade infantil é 3.4, 3.5. Somos um dos 4 ou 5 melhores países do mundo. Se excluímos os países nórdicos, entre os 4 países nórdicos, somos o melhor país do mundo em mortalidade infantil. Esperança média de vida à nascença, em 1978, antes do Serviço Nacional de Saúde, um português, quando nascia, tinha a esperança de viver, em média, 68 anos. Neste momento estamos próximos dos 80. Não sei o que acontece, uma esperança de vida maiorzinha para as mulheres do que para os homens, mas isso é a nossa sina, mas elas agora começando a fumar, começando alegremente a fumar, vão recuperar. Elas vão recuperar desse... E portanto, verdadeiramente, nós temos razões para achar que em matéria de Serviço Nacional de Saúde nós devemos mudar de regime e de modelo. Não temos nenhuma razão. A única razão é a gula do setor lucrativo para com uma área que eles olham como uma área de simples mercado. Mas vamos imaginar, bem, nós temos um problema com o gasto público na área da saúde. É verdade que os gastos são muito elevados, são sempre crescentes, é preciso melhorar a gestão, mas ainda assim os gastos são crescentes. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte: todos os economistas da saúde sabem que a saúde não é um mercado normal e que a aplicação à saúde das regras normais do mercado conduzirá a piores serviços e ao aumento da despesa. E não é um mercado normal por muitas razões, algumas das quais são muito fáceis de compreender e de explicar, não é preciso ser especialista desta área. E a primeira delas é esta: é que no mercado da saúde a assimetria de informação entre o prestador dos cuidados, que se tornaria também, se isto fosse um mercado, em vendedor dos cuidados, e o consumidor dos cuidados, o cidadão, doente ou sem ser doente, é gigantesca. O prestador domina completamente a capacidade de vender os serviços ao consumidor. Não vocês imaginar que se o médico, se a clínica vos disser que têm que ser operados ou que têm de tomar medicamento, vocês vão escolher. Enquanto que, na generalidade dos bens e serviços que são transacionados, no chamado mercado normal, o consumidor tem uma enorme capacidade de escolha. Vocês vão ao supermercado e compram o leite ou os produtos que quiserem comprar e escolhem entre as marcas e as marcas fazem diferença. Vocês, quando compram um carro, são capazes de escolher mais ou menos a compra do carro. Não é preciso ser especialista de mecânica para ser capaz de fazer uma escolha sobre um carro, que é uma escolha que depende do bolso de cada um e depende da informação que se vai obtendo. O mesmo é verdade para as generalidades dos produtos do mercado. Na saúde isto não é assim, porque na saúde existe uma enorme capacidade de indução do consumo pelos prestadores de cuidados, se isto for considerado um mercado normal. Isto explica uma realidade que devia fazer com que essa gente, que o que quer é conduzir à privatização dos serviços de saúde, pense nos seguintes elementos: o que se passa no país onde a privatização dos serviços de saúde é um modelo. Estados Unidos da América, apesar dos
enormes, gigantescos esforços do Presidente Obama para fazer nos Estados Unidos aquilo que nós temos em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, afinal, para copiar deste país, onde o sistema de saúde é tão atrasado como Portugal, quer fazer um Serviço Nacional de Saúde. O gasto em Portugal em saúde, público e privado, é de cerca de 10% do produto interno bruto, 10,2% de acordo com os últimos números. Nos Estados Unidos da América, 16%. Mas isto é só como o produto interno bruto deles é muito superior. O gasto per capita, o gasto por pessoa, em paridades de poder de compra, isto é numa conta dos economistas, para simularem a aproximação entre os níveis de consumo, em Portugal é de cerca de $1.600 per capita por ano, nos Estados Unidos $4.500 per capita por ano. Bem, mas ainda assim, nos Estados Unidos, entre 30 a 40 milhões de pessoas não têm qualquer cobertura do sistema de saúde. Eu não sei se alguns dos camaradas e amigos tiveram a oportunidade de assistir, quando foram os debates do Presidente Obama para tentar a criação do serviço de saúde, o que eram as histórias das pessoas que contavam que iam ao hospital, que lhes faziam um diagnóstico de cancro e depois perguntavam se eles tinham dinheiro para pagar. E se não tivesse dinheiro para pagar, não eram operados. Isto em Portugal não acontece. A gente pode demorar lá um bocado de tempo nas listas, pode a coisa não correr bem, mas seria inimaginável nós disséssemos a uma pessoa que ela não é operada ou que não é tratada porque não tem dinheiro para pagar. Portanto, o problema deixou de ser meu, é seu. Resolvam lá como quiserem. Eu até acho isto uma coisa incivilizada. Seria inimaginável à luz dos nossos valores civilizacionais. Mas o pior ainda é que, se olharem para os mesmos indicadores que eu referi, nos Estados Unidos a mortalidade infantil é quase o dobro da que é em Portugal. Claro que isto tem um preço, o preço dos milhões de excluídos do sistema de saúde e da prestação de cuidados numa mera base mercantil tem custos. E a esperança média de vida à nascença é inferior à esperança média de vida à nascença em Portugal. O que revela que um sistema de saúde privatizado é mais caro e mais ineficiente. E, além da questão que para os socialistas não é seguramente menos da questão que induz ainda mais as desigualdades sociais. Portanto, verdadeiramente, o que eles querem fazer com este brutal ataque ao Estado Social é apenas criar oportunidades de negócios para grupos económicos e não proteger os interesses do país ou os interesses dos portugueses. Eu acho que nós temos que fazer essa batalha, porque aquilo que eu disse sobre o sistema de saúde se poderia dizer também, por exemplo, sobre a segurança social pública. É absolutamente inacreditável que num momento em que o mundo, a Europa e o nosso país passam numa crise brutal, causada fundamentalmente pela falta de presença do Estado na regulação dos mercados financeiros, a solução que nos querem impingir pelo mundo, pela Europa e em Portugal, em particular com a liderança do PSD, é a solução de abrandar ainda mais a presença do Estado e de deixar os especuladores financeiros ainda mais à solta. E no caso da segurança social, eu nem arranjo adjetivos certos, assim que se possa dizer em público, para descrever o que é essa ideia deles de passar a vender uma parte do dinheiro da segurança social à especulação privada. Quer dizer, é verdadeiramente colocar o dinheiro que os portugueses, cidadãos e empresas colocam no sistema de segurança social, querem colocar uma parte desse dinheiro nos mercados de especulação privada. Seguramente, suspeito que não é para fazer com que o país enriqueça. Suspeito que não é essa a motivação que os faz animar. E eu acho que nós estamos num momento absolutamente de chameira na luta de defesa do Estado Social. Porque se assiste um pouco por todo o mundo, não é só em Portugal, é uma enorme ofensiva dos setores mais conservadores e mais liberais, chamamos agora neoliberais, liberais após o liberalismo, são ainda mais liberais, é precisamente a tentativa de pôr em causa o Estado, como se fosse a presença do Estado a responsável pela crise, que se tem algum culpado é mesmo a falta de presença do Estado, que devia ter estado mais presente na regulação dos mercados financeiros e de todos estes mecanismos e truques de especulação que conduziram a uma crise para a qual, de facto, estamos todos a pagar, e as pessoas com menos recursos a pagar de forma mais dramática e mais, enfim, que nos deve causar mais preocupações. Dito isto, eu centrar-me aí um pouco naquilo que tem sido o nosso esforço para melhorar o serviço de saúde em Portugal, porque se estes princípios não podem ser esquecidos nem devem ser desvalorizados, a verdade é que temos que responder em concreto pelo serviço que estamos a organizar. Eu resumiria em 4 das principais linhas do Governo em matéria do sistema de saúde. A primeira delas tem a ver com a prioridade que foi atribuída aos cuidados de saúde primários. Aos centros de saúde e a toda a organização que está à volta dos centros de saúde. Nós consideramos que esse é um aspecto absolutamente essencial. O papel, nós não temos um Serviço Nacional de Doenças, não se chama Serviço Nacional de Doenças, chama-se Serviço Nacional de Saúde. Isso quer dizer que o principal papel do Serviço de Saúde é promover a saúde e prevenir a doença. Claro que não podemos